O texto que eu quero ler, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 7, diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca do Senhor. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi ele teve medo do Senhor e ele disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. Preste bem atenção nisso, querido. Olha, a arca ficou na casa de Obed-edom, durante 3 meses. E o Senhor a abençoou e a toda a sua casa. Olha que bênção. Avisaram o rei, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi, em nome de Jesus. Hoje, querido, eu quero usar esse texto aqui de 2 Samuel, no capítulo 6, uma história de Davi, uma história muito preciosa, uma história bíblica que nos ensina muitos fundamentos, princípios, né? E como eu disse na mensagem principal aqui, pelo menos 3 segredos, né, que vai nos ajudar, aquela pessoa que está em dívida, né, pagar as suas dívidas, sair das dívidas e entrar em um período, né, muito abençoado e tranquilo na sua vida, no nome de Jesus, amém? Aqui é a história de Davi, um dia, né, depois de muitas batalhas, né, para Jerusalém. A arca, ela havia sido raptada pelos filisteus. Ele agiu, né? Onde Deus estava, a presença dele manifestava ali, os demônios caíam por terra, as esculturas caíam por terra, as pessoas más daquele lugar morria e eles arrumaram um jeito. Nós não podemos ficar com a arca de Deus aqui na nossa terra. Ela ficou lá 7 meses e por onde ela passava, as pessoas não más, que não tinham uma santidade, aonde a arca estava, aquelas pessoas elas morriam, né? Morreram muitas pessoas. E com isso, eles pegaram e a arca foi ficar na casa de Abinadab, né, em Kiriat Jearim, e ali ela ficou 20 anos. Só que Davi, em determinado momento, ele quer trazer a arca para Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi ele reúne, né, toda a liderança ali de Israel, os principais da liderança ali, e ele vai buscar a arca. E eles estão trazendo a arca, né, coloca ele numa carroça, né, ou em algumas traduções vai dizer num carroção novo, e vai trazendo. E quando, né, eles estão vindo, né, pelo caminho, a carroça, né, ou a roda da carroça ali bate em uma pedra e a arca vai cair. Quando ela cair, Uzá tenta segurar para proteger a arca, mas naquele momento, né, por causa da unção, por causa da presença de Deus, Uzá, ele morreu na hora. Ele morreu na hora por conta da presença de Deus. E esse texto que eu acabei de ler para você aqui mostra Deus ele repreendendo Davi pela sua irreverência e Davi ficando com medo pela a forma que Deus ele reagiu a toda essa irreverência. E esse texto ele é muito precioso, né? E ele é cheio de informações muito abençoadas. Eu gosto muito de nomes, né? A Bíblia tem significado. Lugares têm significado, nome tem significado, tudo na Bíblia tem significado, tudo na Bíblia está no lugar que deveria estar, no tempo que deveria estar, porque Deus, né, ele é um Deus que está no controle de tudo, dos mínimos detalhes. É a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite. Olha, Deus ele tem controle dos mínimos detalhes.
não apenas da minha vida e da sua, mas de cada detalhe dessa nação, cada detalhe das nações da terra, cada detalhe do seu plano, né? Deus, ele não se perdeu. E isso aqui, querido, olha, é uma coisa maravilhosa de Deus. Ele está sempre no controle. Aquilo que a gente acha que está errado, Deus, ele está trabalhando, Deus, ele está fazendo alguma coisa, né, por detrás daquilo que a nossa ótica humana não consegue ver. Talvez tenha situações que você está vivendo na sua vida, nesse momento, você não consegue ver o que vai acontecer lá na frente. Deus, querido, ele tem um plano na mão. Sabe, ele sabe o que precisa fazer, né, para nos conduzir. Muitas vezes nós atrapalhamos Deus no percurso, mas Deus, ele sabe como fazer as coisas. Então, na Bíblia, cada nome tem um significado. Um exemplo, aqui aparece o nome de Obed-edom. O nome Obed significa adorador, restaurador. Você vai entender no final dessa mensagem aqui a importância a respeito do nome. Nós vamos ver também nessa história, né, o nome Uzá. Uzá, o nome significa força. Acredito que alguém que era forte ou alguém que para tudo usava a força, mas o nome Uzá, força. E tem um nome também, né, que é o parceiro de Uzá, ajudando ele ali na arca. O nome dele é Aiô. Aiô significa fraternal, significa amigo. E são os personagens principais dessa história que eu estou acabando de dizer para você. Uma coisa que é importante a gente entender sobre a arca de Deus: aonde a arca da aliança estava, Deus também, ele estaria, no nome de Jesus. Amém? É a mesma coisa hoje. Aonde você, Espírito Santo de Deus, ele está. Sabe por quê? Porque se você tiver recebido a Cristo, o Espírito Santo está em você, e aonde você está, Deus está ali através do Espírito Santo. Amém? Só você que crê nisso aí se manifesta de uma maneira aí nessa live, nessa noite, e diga glória a Deus, né? Se manifesta com alegria, porque é isso, querido, nós, glória de Deus, nós carregamos Cristo dentro de nós, né? O Espírito Santo é a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Os três em um, agindo em nós, estando na nossa vida. Então, dentro da arca, querido, tinha alguns itens ali que eram preciosos. Dentro da arca havia as tábuas da lei. O que significa ela? Significa aliança, né? Era a aliança de Deus, né, com o seu povo. Então, dentro da arca havia aliança. Na nossa vida também, nós precisamos ter uma aliança com Jesus para que a presença de Deus se manifeste naquele lugar. Outra coisa que tinha dentro da arca era o maná. O maná fala de Jesus, que é o pão da vida. Ele é aquele que sacia todas as nossas necessidades. É por isso que um dia ele disse: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, desde a lei que representa a aliança de Deus, né, com o homem, havia também o pão, mostrando que Jesus, ele saciaria a nossa necessidade. E ali também, querido, havia o cajado de Arão que floresceu, que representa, querido, olha, onde Deus está, não há morte. Aonde Deus, ele aparece, a morte se torna vida. É por isso que Jesus, um dia, quando ele chega até o sepulcro, onde Lázaro foi sepultado há 4 dias, ele não resistiu à palavra de Jesus, né? Ele ressuscitou. Amém? Então, onde há a presença de Deus, ali é a vida. Então, a arca, ela representa tudo isso. Ela representa aliança, ela representa Jesus, a nossa necessidade, e ela representa também, querido, olha, que aonde Deus está não há morte. Se Deus está na tua vida, não vai haver morte. Se Deus está na tua vida, a doença não vai prevalecer. Se Deus está na tua vida, a crise não vai prevalecer, as dificuldades não vai prevalecer, porque Jesus mesmo disse, né, que ele é a ressurreição e a vida.
Ele é a própria vida. Então, se você estiver vivendo qualquer situação na sua vida hoje difícil, complicada, e você acha assim, não tem mais jeito, a palavra do Senhor diz que Deus, ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Amém? Se você crê nisso aí, diga glória a Deus. Olha, não há nada, querido, nessa vida que Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Onde ela estava, Deus estava. Agora preste bem atenção. Hoje eu quero ensinar 3 segredos aqui para que a gente possa sair das dívidas e vencer as crises, né? Eu estou falando bem aqui de vida financeira mesmo, tá? Muitas vezes é um assunto meio delicado no meio do cristianismo falar de dinheiro. Eu quero dizer para você, querido, que o valor que nós ganhamos não está naquele papel que está na nossa mão, está naquilo que nós nos tornamos, tá? Um dia eu vou falar sobre isso. Então, a gente vê aqui, querido, uma crise, uma dificuldade. E eu quero mostrar hoje 3 segredos que nós precisamos, né? Tudo exige um tempo e tudo exige posturas diferentes. Nós nunca vamos vencer sem fazer nada. Nós vamos vencer fazendo as coisas certas. As coisas na vida só funcionam com ação. É por isso que um dos pontos mais importantes da fé cristã é a fé. Porque o que é a fé? A fé é uma convicção que promove a ação. Então, quando eu creio na palavra de Deus, ela traz uma convicção que me leva à ação. Então, se eu quero mudar qualquer coisa na minha vida, seja profissional, seja na saúde, seja no casamento, seja espiritual, qualquer coisa vai ser me exigido o quê? Uma ação, uma atitude. Agora preste bem atenção. Quando esta ação, essa atitude ordenada, despertada, centrada na palavra, o milagre, ele acontece. E é isso que Deus, ele faça na sua vida. Ele promova um milagre através dessa convicção que gera uma ação. Amém? E o primeiro segredo dentro desse texto, querido, que eu aprendo para que a gente possa vencer as dívidas e superar as crises, os momentos difíceis, é aproveitar as oportunidades. Preste bem atenção. A primeira forma da gente sair das dívidas e vencer uma crise é nós aproveitarmos as oportunidades quando ela aparece. Nesse texto aqui, querido, eu vejo algumas oportunidades incríveis acontecendo. A primeira oportunidade aqui é uma oportunidade para Davi, de levar a arca para Jerusalém. Mas Davi, ele ignorou a forma que Deus, ele queria que fosse feito isso. Ignorou o princípio, uma lei que Deus determinou. A arca não deveria ser carregada em carroça. A arca deveria ser carregada por levitas e não deveria ser em carroça, mas nos ombros deles, de pessoas que Deus havia preparado e chamado para isso. Então, Davi, ele tinha uma grande oportunidade, mas ele não aproveitou a oportunidade porque ele fez do jeito dele. Nós vimos aqui também outra pessoa tendo uma oportunidade de mudar a sua vida, de ter a vida transformada, que foi Uzá. Uzá, ele ia, consequentemente, né? Ele fez algo que não deveria fazer, que era tocar na arca. E quando ele tocou, a arca, né, fulminou ele ali e ele morreu. Muitas vezes, querido, vai aparecer oportunidades para mim e para você que vai mudar a nossa vida, que vai a gente sair da crise, nunca mais entrar em crise, ter o suficiente, prosperar, crescer. Mas se essa oportunidade acontecer, e primeiro, não estivermos preparados. Segundo, ignorarmos um princípio, ao invés de
ter a oportunidade, de ter a chance de mudar a história, a pessoa acaba se prejudicando muito mais. E foi isso que aconteceu aqui com Davi e foi isso que aconteceu com Uzá. Eles tiveram uma oportunidade, mas eles não estavam preparados para ela. Quantas vezes eu vejo pessoas em emprego, eu vejo pessoas, né, no ministério mesmo, eu vejo pessoas no relacionamento, eu vejo pessoas em cada área da vida tendo oportunidades. Mas a oportunidade ela acaba sendo nada quando as pessoas elas não estão preparadas para poder tomar posse delas e para poder administrá-la quando ela chegar. Talvez esse também seja o motivo de muitas pessoas estarem em dívidas hoje, né? Está passando uma crise. Por quê? Porque eles até estavam trabalhando, mas eles não cresceram, não se desenvolveram, eles foram a primeira pessoa a ser mandada embora. Por quê? Porque se ele crescesse, mesmo que as coisas ficassem difíceis, ele era o último. Mas como ele não cresceu, desenvolveu, ele não teve a oportunidade de continuar, ele foi tirado. Ele foi tirado. E a gente tem que entender que a vida é feita de oportunidades. E se a vida é feita de oportunidades, nós temos muitas coisas boas para acontecer na sua vida, mas só vai acontecer se no momento em que ela estiver ali, né, de frente a você, você estiver preparado para ela. Eu quero perguntar para você, talvez você que está na live nesta noite, é uma pessoa que está precisando de uma oportunidade, de uma chance. E essa chance é que vai fazer você sair das dívidas, é que vai fazer você eliminar a crise na sua vida, é que vai fazer você prosperar. A pergunta que eu te faço é isso: você está preparado para aquilo que você está buscando? Não estava. Aquilo que poderia ser a grande chance foi aquilo que trouxe morte na vida dele. Aquilo que era a grande chance de Davi fazer certo foi o que trouxe medo. Mas você está preparado para ela? E eu quero dizer, queridos, são nas próximas chances que a gente vai mudar a história da nossa vida. Pode ser na próxima semana algo que você está preparado para ela. Pode ser no próximo emprego. Pode ser na próxima oportunidade, né, na sua empresa. Pode ser a próxima oportunidade na sua igreja. Pode ser a próxima oportunidade em algo que você está envolvido. Mas você está preparado? Quando você estiver preparado, não vai apenas pagar as suas dívidas. Quando você estiver preparado, você não vai apenas vencer a crise. Quando você estiver preparado, você vai prosperar de forma abundante. Então, o primeiro segredo, querido, para a gente sair das dívidas e vencer a crise é estar preparado para as oportunidades quando elas acontecer. E eu quero dizer para você, olha, Deus, ele é um Deus de oportunidade. Deus, ele é um Deus que passa num caminho para curar um cego. Deus é o que dá a oportunidade para uma mulher samaritana ser restaurada na sua vida. E se você olhar a Bíblia, cada lugar que Jesus ia, ele estava da pessoa. E talvez hoje é a oportunidade que você tem de Jesus estar passando e você entender essa verdade e você pegar ela com unhas e dentes e você não soltar. Então, querido, o primeiro segredo para a gente prosperar e sair das dívidas é: se prepare para a oportunidade que Deus... Você precisa receber um direito que você tem, eu não sei, mas esteja preparado para isso. Esse é o primeiro segredo, se você quiser vencer. Olha, não perca o... Se você crê nisso aí, diga glória a Deus. Esse é o primeiro princípio. Se você quer pagar as suas dívidas e vencer a crise, você precisa ter... O que levou da... Ele conhecia a lei. Só para você ter uma ideia, quando nós vamos ver os livros, os Salmos, né, que Davi ele escreveu, ele vai sempre citar a lei, aquilo que está na lei. Então Davi ele era alguém que conhecia a palavra de Deus, mas naquele momento de trazer a arca, ele ignorou. Nós vemos na palavra de Deus uma palavra que é muito usada, chamado insensatez. Ele foi muito insensato. O que significa isso?
ele sabia, mas não fez o que precisava fazer. Então, olha só, muitas vezes nós temos até um conhecimento, mas nós não fazemos com conhecimento o que precisa ser feito. E isso causa problema. Então, Davi, ele ignorou aquilo que Deus ele dizia, a forma, o princípio. E ele fracassou, ele saiu dali triste, oprimido. Usar também, querido, olha, ele não tinha conhecimento, talvez. Não vai ter muito sobre a história de Uzá na Bíblia, mas talvez o povo de Israel, ela acha que tudo pode, é do jeito dela, mas eu quero dizer uma coisa para você, os princípios de Deus, a forma de Deus nunca vai mudar. A própria Bíblia diz, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Então, o conhecimento que ele faz, ele toca na arca, e a falta de conhecimento dele, que ele dê a causa da morte dele também. Muitas vezes vai aparecer oportunidades para você, mas às vezes você não tem um conhecimento, às vezes você não tem habilidade, às vezes você não está preparado para aquilo e você perde. A gente precisa conhecer. Eu sou muito crítico em relação a servir a Deus. A gente não tem que servir a Deus porque eu preciso ir para uma igreja, eu preciso ter uma religião. Nós precisamos ser. Existe um chamado, existe um plano por detrás de tudo isso. Servir a Deus não é uma causa criada pelo homem, mas é um plano que Deus ele criou, que Deus ele estabeleceu. Então Deus, quando ele envia a Bíblia, ele envia para que o precisa fazer, da forma que precisa fazer, no tempo que precisa fazer. E o problema do ser humano é que ele tenta mudar a palavra de Deus. Não podemos fazer errado. Se eu e você tivermos o conhecimento, e o conhecimento levar à atitude correta, querido, nós não vamos falhar. Eu vejo muitas pessoas tendo oportunidade, mas às vezes ela não tem um conhecimento, posse daquilo. Eu quero profetizar na sua vida. Olha, se você quer ser grande, faça algo que ninguém faz. Amém? Se você fazer algo que todo mundo faz, você só é mais um. Mas se você fazer algo que poucos fazem ou ninguém faz, você vai se destacar. E isso, querido, vai trazer resultados para a sua vida. É isso que nós devemos buscar. Conhecimento, crescer, desenvolver. A falta de conhecimento, a própria Bíblia diz, olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes a gente adquire e investe tempo para aprender o que não precisamos e ignoramos, investindo em tudo, fez errado, mesmo com a motivação certa, e a vida dele foi destruída. Eu quero perguntar para você, você quer que a sua vida continue sendo abençoada ou quer que a sua vida continue em crise? Se você quer vencer crises na sua vida, querido, olha, busque conhecimento, busque conhecer as coisas, busque entender as coisas, busque filtrar as coisas, busque ser criterioso nas coisas. Não estar preparado para as oportunidades é a causa de sofrimento, dor e morte, querido. Dor e morte. A gente precisa conhecer, entender, avaliar. Muitas pessoas, elas estão em crise porque não tiveram conhecimento certo. Quando tiveram oportunidades, elas ficaram perdidas, sem saber o que fazer. Eu quero profetizar. Está chegando oportunidades para você sair das dívidas, das crises na sua vida. E você só vai ter um bom uso dela, vencer, e ela só vai ser proveitosa para você se você tiver conhecimento. Então, querido, olha, busque aprender. Usou a força. As coisas de Deus não é a força, é usar a obediência. A obediência, querido, ela evita com que a gente sacrifique as coisas da nossa vida. Sacrifique as coisas. Olha só o que diz em Provérbios, no capítulo 24, no verso 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. Então, eu e você precisamos conhecer. Isso que vai promover a minha vida é a sua. Se você tem uma empresa, conheça o que você faz o melhor possível. É isso que vai fazer você sair da crise, querido. Olha, vencer a crise, apenas vencer, prosperar no nome de Jesus Cristo, né? Assim como aquela mulher, aquela viúva que Eliseu entrou na casa dela
ela ouviu a palavra, ela aplicou o conhecimento que ela recebeu, foi para dentro do seu quarto com vasilhas vazias, pegou o azeite que tinha e ele multiplicou. Se eu e você, nós vamos prosperar. Deus não atende, Ele não atende quem quiser, mas obediência. Você parou para ouvir princípios que aplicados vai mudar a história da sua vida. Eu quero profetizar aí na sua vida, aí só você que recebe vai dizer glória a Deus. Olha, eu profetizo que você vai estar preparado para as oportunidades, você vai buscar o conhecimento necessário e quando a oportunidade chegar, você vai estar preparado para ela no nome de Jesus. Esse é o segundo segredo, né? Buscar conhecimento das dívidas, faz você vencer as dívidas, vencer a crise e faz você prosperar também. A terceira e última coisa para nós encerrarmos aqui, querido, olha, o terceiro segredo é esse, olha, eu e você com Deus. Não existe nada mais poderoso, querido, do que o relacionamento. Eu tenho aprendido que as pessoas hoje, a força hoje, no mundo hoje, está baseada em relacionamentos. Relacionamento com Deus é o principal de todos e o relacionamento com as pessoas. Deus ele vai sempre nos ouvir, mas Deus também vai usar pessoas para nos abençoar. Então, o relacionamento hoje ele é muito importante na nossa vida, mas tem pessoas que não querem relacionar, tem pessoas que brigam com todo mundo, cria confusão com todo mundo, tem pessoas que não aceitam as diferenças, tem pessoas que não aceitam os níveis, né, cultural das pessoas, e elas vão ignorando as pessoas, e pode ser uma dessas pessoas a chave para Deus usar elas, né, para poder promover uma bênção que faça você prosperar, para você sair muitas vezes das dívidas e das crises. São pessoas. E pessoas, querido, tem a ver com relacionamento. Com relacionamento. E muitas vezes a gente ignora o relacionamento. Não quer conversar com ninguém. Não quer dar atenção para ninguém. Querido, muitas vezes Deus ele vai usar alguém que você se relaciona, a palavra profética de alguém que você se relaciona para poder abençoar a sua vida. Para poder abençoar a sua vida. Um relacionamento com Deus, ele é o segredo, querido, de uma vida. Esse texto que eu li para você aqui conta a história de Obed-edom. Por que que tanto Obed-edom, a sua casa e tudo que ele possuía prosperou quando a arca ficou na casa dele? Porque ele tinha o lugar onde Deus estava ali, era cuidado. A gente acaba trazendo prejuízo, foi o que aconteceu. Davi, um homem que sempre ficou aos pés do Senhor, um dia vacilou com o Senhor. Ele não soube conduzir, ele apavorou, fez da forma errada. Mas agora Obed-edom recebe a arca, a presença de Deus na sua casa. E sabe o que ele faz? Ele cuida daquele relacionamento, ele valoriza aquele relacionamento, ele não negocia aquele momento com ninguém, ele faz tudo da forma correta, querido. Olha, e aquele relacionamento faz ele prosperar. Eu quero mostrar, olha a vida de José. Por que que José ele saiu de escravo e se tornou governador do Egito? Porque ele tinha um relacionamento sadio com Deus. Por que que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se tornaram administradores da Babilônia? Porque eles tinham um relacionamento sadio com Deus. Sabe por que que Obed-edom viu a casa dele, tudo na casa dele prosperar e ser abençoado? Porque ele tinha, você precisa de intimidade com o Pai, ouvindo o Pai, obedecendo o Pai, que as coisas vão mudar. Que as coisas vão mudar. Talvez você até ganhando bem na sua empresa, no seu negócio, mas como diz em Ageu, no capítulo 1, talvez o seu bolso está furado, tudo que você coloca ali, olha, você está perdendo por quê? Porque você deixou o relacionamento de lado, você deixou a aliança de lado, você deixou o principal do lado. O segredo, querido, da prosperidade, sabe qual que é? Aonde há a presença de Deus, há bênção. Oh, aleluia! Salmo 133, a Bíblia diz, né, que a unção desce, né?
da cabeça, passa pela barba, chegando até na orla do manto ali de Arão. E naquele lugar, Deus, ele ordena a bênção. O que eu e você precisamos, querido, olha, é da presença de Deus na nossa vida, presença de Deus na nossa casa, presença de Deus na nossa empresa, presença de Deus no nosso relacionamento, presença de Deus, querido, olha, no convívio com os filhos, com os amigos. É disso que nós precisamos, é isso que faz prosperar. É isso que faz as dívidas virar passado, é isso que faz as crises, né, desaparecer, é isso que traz prosperidade abundante na nossa vida, é ter um relacionamento correto e sadio com o Senhor. Muitas pessoas, querido, têm deixado de lado o relacionamento. Ele é importante. Eu estava hoje pensando naquele versículo que diz, olha, que o Senhor, ele busca os verdadeiros. E ele busca essas pessoas para quê? Que a palavra leva. Precisamos voltar a isso, olha, ter um relacionamento sadio com Deus. Uzá, ele tinha força, mas não tinha um relacionamento. Davi, ele tinha um bom relacionamento, mas um dia ele vacilou. Nós não podemos vacilar, querido. Davi vacilou. Uzá, ele tinha uma motivação boa, eu vou segurar a arca para ela não cair. Mas tem coisa que a gente não pode. A chance, ao invés de ser a solução, foi, querida, a causa da morte dele. Tem pessoas que não têm um relacionamento sadio com Deus. Aquilo que parece a solução é o problema que às vezes destrói a vida da pessoa. Então hoje eu quero ensinar para você, querido, quero concluir dizendo que você está indicado. Talvez isso aconteceu porque você não tinha o conhecimento necessário quando ela aconteceu. Você perdeu porque o seu relacionamento não estava sadio com Deus. E ele precisa voltar. O que eu quero te ensinar nessa noite? Para sair da crise, você precisa começar. Eu estou invertendo a posição agora. Você precisa começar um relacionamento sadio com Deus. E esse relacionamento, querido, vai te levar ao que é o conhecimento, vai te levar às oportunidades na sua vida. Só você que recebe. Glória a Deus. Olha, a intimidade vai levar, o conhecimento vai te levar às oportunidades. E as oportunidades vai fazer você prosperar. E prosperando, você vai eliminar todas as dívidas e vai sair da crise que você está vivendo na sua vida, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela dentro do empreendedorismo, seja ela na sua saúde. Em nome de Jesus, vai mudar na sua vida. Tudo isso, querido, começa tendo um relacionamento sadio. Olha, Jeová Jireh, ele entrou na vida de Obed-Edom para abençoar ele e a casa dele. E eu quero dizer, Jeová provedor está entrando na sua vida hoje através de um relacionamento sadio para prosperar a sua casa, como prosperou a casa de Obed-Edom em tudo que ele possuía. Tudo começa com Deus, querido. Olha, tem gente que está tentando resolver a vida dele, né? Buscando pessoa. A mudança começa com Deus, querido. Olha, o mesmo difícil para que o Isaac não fosse sacrificado, ele vai prover algo para que você não venha sacrificar. Deus, ele vai prover. Eu profetizo isso na sua vida nesta noite. Mas ele vai prover se o relacionamento com ele voltar a ser sadio. Se você decidir aprender com Deus e você aproveitar, estar apto para as oportunidades que Deus ele vai, a partir de hoje, promover na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Quero orar com você, quero abençoar a sua vida, quero abençoar a vida da sua família. E da próxima vez que eu ver você, eu quero ver você contando histórias de milagres. Eu quero ouvir, né, como Davi ouviu depois. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e prosperou ele em tudo. Aquela prosperidade fez aquela notícia chegar lá em Jerusalém. Aleluia, fez chegar lá em Jerusalém, nos ouvidos de Davi. Olha, a arca, depois que chegou ali na casa de Obed-Edom,
tudo ele prospera. Aí Davi diz, olha, nós não podemos deixar a arca lá, nós queremos a prosperidade aqui em Jerusalém também. Se você quer a prosperidade como Davi, você vai fazer como ele, você vai buscar essa arca, vai trazer para sua casa, vai trazer para sua vida, vai trazer, né, para o seu emprego, para o seu ministério, e é isso que vai mudar a sua vida no nome de Jesus, amém? Papai querido,